jogos recentes, como o próprio Wukong, que ele foi anunciado como Game of the Year, etc. A graça é o visual, é a história, é o entorno pra além do gameplay. O gameplay, ele vira meio que um apoio nesse sentido. Não fala esse negócio de Game of the Year, não. Ah, não pode falar. Ih, assuntos polêmicos pra gente Não, porque pra mim o Wukong era um grande candidato aí pra ganhar no passado, né? Acabou ganhando a Astrobot. A Astrobot não tem nada de cinematográfico, cara. É só gameplay. Mas a gente entra numa toada que eu acho muito interessante. Como a gente tá comentando, esses jogos cinematográficos, eles são uma tendência de mercado. O mercado, ele tá tendendo pra gente ter esses jogos na qual a história e a experiência cinematográfica e visual é mais importante que a gameplay. E Astrobot vencer Game of the Year, pra mim, pessoalmente, é uma grande mensagem da indústria de jogos também podem ser jogos. Um jogo em que você tem 100% de gameplay, um jogo de plataforma simples, 3D ali, em que você joga do início ao fim, também pode ser um jogo do ano. Eu também, e pra mim é isso, né? Eu não gosto quando é só cinematográfico, já acabei de falar isso. Eu acho que de modo em geral, tem de tudo, se você pensar bem. Porque, ó, Baldur's Gate é uma mistura, mas pra mim Baldur's Gate é muito mais gameplay do que cinematográfico. Beleza, tem uma história super complexa, uma história que você muda ela completamente, só que ele é gameplay. E ele ganhou o Game of the Year 23. Foi 23? Foi, no meu caderninho. 22 foi Elden Ring, que é puro gameplay. Que é 100% gameplay. Você até consegue tirar uma história de dentro ali. Você literalmente tem que procurar a história. Isso, se você quiser muito, você tira uma história, mas é basicamente gameplay, você vai lá, mata os monstrão gigantes e beleza. Então é puro gameplay. Se voltar um pouquinho, It Takes Two tem história, mas também é gameplay, purinho. Sim, e o It Takes Two, ele ainda entra num quesito de jogo que é jogo experiência, né? Uma coisa meio indie, você para pensar, a galera dos indies que gostam de fazer esses jogos, que é a experiência, né? Você vive não a história, não a gameplay, não a mecânica. Você tem a experiência de estar jogando um jogo co-op, com essa história fofinha, com essas mecânicas que são legais. Lançaram um jogo recente que eu dei uma brincada aqui na arena, que é o Split Fiction, que é muito divertido, é muito legal de você ir jogando, resolvendo os puzzles e conversando com um colega, porque é um jogo que você necessariamente precisa estar em multiplayer, então ele traz essa toada meio indie pra um Game of the Year ali, eu acho muito legal esse tipo de jogo. E Takes Two é um jogo que vale muito a pena você jogar com as pessoas que você gosta, assim, ele é muito legal. Eu joguei com meus filhos. Ai, que fofo. Foi bem maneiro, eles jogaram juntos, né? Mas eu joguei com cada um deles também e é bem legal. E ele tem esse meio lado indie, assim, mas jogo indie ganha Game of the Year? Cara, é uma toada muito complicada porque você tá competindo. E Takes Two é indie? Eu não sei se Takes Two é indie. A gente entra numa linha muito tênue, numa discussão muito interessante do que é o indie hoje em dia. Por quê? O indie, o conceito de jogo indie é uma galera que fez um jogo sozinho, fez um jogo com uma equipe pequena de 10, 5, às vezes 2 pessoas, e por aí vai. E aí lançou esse jogo, isso é um jogo indie. O jogo AAA é um jogo que a Ubisoft vai lançar, é um jogo que um estúdio da Sony que foi contratado vai lançar, etc. Mas hoje os jogos, eles estão tão grandes, eles estão com escalas tão maiores, porque se facilitou fazer jogos, digamos assim, você consegue lançar um Slay the Spire, que vai ser um jogo mais simples, mas você também consegue lançar um Dave the Diver, que a galera ficou questionando muito. Tá, mas esse Dave the Diver teve um investimento, teve um indie ou não é? É indie ou não é? E aí fica realmente nessa linha tênue, porque o indie vai estar competindo com o AAA, que foi investido milhões, vai estar competindo com Assassin's Creed Shadows, vai estar competindo com um próprio Wukong, como a gente comentou. Então ele não vai ter a recursividade, digamos assim, pra bater de frente, mas às vezes a ideia é muito boa, às vezes o conceito é legal, às vezes é inovador. Por exemplo, um jogo que é extremamente indie em todos os aspectos, que foi um jogo revolucionário, Undertale. É um jogo que ele deu uma revolucionada muito forte pro RPG, só que aí, por que ele não vai ganhar Game of the Year? Porque aí ele não tem tanto gráfico, ele não tem uma história tão complexa, ele não é tão cinematográfico quanto o mercado pede. Então, é difícil um indie de verdade ganhar Game of the Year, e aí a gente entra na discussão do o que é um indie. Pra você, Grunta, o que é um indie, vai? Pra mim, o indie é um jogo que não tem tantos recursos. O problema é que é difícil definir quanto que não é tanto. Tem uma 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões? Passou a faixa do salário aqui. Não existe isso, né? Então acho que é um pouco disso. Acho que uma equipe pequena, eu acho que resume bastante. A questão do marketing, eu acho que o AAA tem um marketing muito grande, muito pesado em cima, né? Então acho que são essas as diferenças. Mas gera muita discussão do que é um indie, o que é um AAA. E o que tá no meio do caminho ainda é mais difícil ainda de se ver. Porque quando eu pego o Baldur's Gate 3...
Baldur's Gate 3 tem investimento da Tencent, eles gastaram milhões, assim, pra fazer o jogo. Mas se você pensar, a Larian, ela é do Sven. É do maluco que vai de armadura nas convenções, sabe? É o cara ali. Então, tem gente que fala que Baldur's Gate é indie porque a empresa é do Sven, é da Larian, mas eu não acho não, pra mim é AAA. Mas... Pra mim, a gente entra nessa vertente do que tá no meio, e essa pergunta, até comentar o do Baldur's Gate é muito interessante, porque se perderam os jogos médio. A gente tem o AAA, a gente tem o indie, mas a gente não tem aqueles jogos que aconteciam muito, principalmente na geração do PS2, do Xbox original e do GameCube, que eram aqueles jogos que eles não são gigantescos. God Hand, por mais que a Capcom seja uma empresa gigantesca, God Hand é um jogo B. Jogos licenciados pra gente voltar de filme. O jogo do Shrek. Ele não é um jogo indie. Ele é um jogo que ele foi pensado ali por uma empresa que teve investimento, mas ele também não é um AAA. Você não vai ver o Shrek competindo de Game of the Year. Não. Então se ferve esses jogos licenciados, esses jogos que não são tão grandes, esses jogos que tem recursividade. Acho que pra mim o maior exemplo deles é Shadow of the Colossus. A Team Ico não é uma empresa indie. É uma empresa grande, mas o Shadow of the Colossus ele também não cai numa categoria de AAA que a gente pensa hoje em dia. O próprio The Last Guardian, ele entra um pouco nessa vertente. Então a gente se perdeu esse meio desses jogos que são jogos B, os jogos mid-budget.